está disposto a pacificar a relação com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A conversa aconteceu no último sábado, em Goiânia, durante um evento do partido, segundo interlocutores de Valdemar. Flávio demonstrou interesse em encerrar o atrito familiar, que ganhou dimensão pública depois que a Michele teria relatado ter sido maltratada e humilhada pelo enteado. O presidente do PL prometeu levar o recado à ex-primeira-dama em reunião marcada para hoje. Valdemar tenta evitar que a crise entre as duas principais lideranças do bolsonarismo prejudique a estratégia do PL para as eleições de 2026. A avaliação no partido é que a reconciliação é fundamental para preservar a unidade do grupo em torno da pré-candidatura de Flávio à presidência da República. Para trazer mais bastidores para a gente, eu chamo agora o colunista Igor Gadelha, entra ao vivo com a gente. Temos o Gadelha. Oi, Gadelha, muito bom dia. Obrigada, Jaque, pela participação com a gente. Olha, treta no partido, reunião importante hoje. O que a gente pode esperar dessa conversa do Valdemar com a Michele? Olha, Neila, a expectativa, pelo menos no entorno do Flávio Bolsonaro, é de que o Valdemar não vai conseguir avançar muito, não. Ainda ontem, durante o jogo entre Brasil e Japão, a Michele Bolsonaro voltou a soltar o que foi considerado por alguns aliados de Flávio Bolsonaro como uma nova indireta ao senador. A Michele publicou, na verdade, ela repostou nos stories do Instagram dela um vídeo do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, falando sobre aquela suposta noite das astronautas que teria sido promovida por Daniel Vorcaro em uma casa de praia em Trancoso, no litoral sul da Bahia. E junto com esse repost da publicação do Antony Garotinho, a Michele botou uma frase dizendo que a verdade de Deus prevalecerá. Ela não cita Flávio Bolsonaro, mas né, ficou-se ali como se ela desse a entender de que ela sabe algo a mais. Essa é a impressão que todo mundo tem ali entre os aliados do Flávio Bolsonaro, de que ela pode saber de alguma informação a mais que pode comprometer o senador. E então ela tem demonstrado resistência, né, em fazer essa pacificação com o Flávio Bolsonaro. Como você bem disse, a gente noticiou mais cedo na coluna, o Valdemar ele conversou com o Flávio no fim de semana lá em Goiânia. Os dois participaram do lançamento de uma série de pré-candidaturas do PL em Goiás. Eles conversaram e o Flávio disse para o Valdemar que está disposto sim a reconstruir as pontes com a Michele Bolsonaro. O que a gente não vê é do outro lado essa mesma disposição da Michele Bolsonaro. Conversei com a senadora Damares Alves ali no final da semana passada, por exemplo, e ela me disse que ela mesma, que é muito aliada da Michele, que está ajudando no plano de governo do Flávio, não decidiu ainda se vai para o evento do Flávio com mulheres, marcado para amanhã, quarta-feira, aqui em Brasília. A própria Michele também tem dado aí sinalizações de que não deve comparecer a esse evento. Vamos ver se o Valdemar Costa Neto consegue ali convencer a Michele a fazer as pazes com Flávio Bolsonaro. E o Valdemar está fazendo uma leitura, um cálculo muito pragmático. Ele sabe que a Michele é importante, sobretudo porque ele quer eleger a Michele senadora aqui pelo Distrito Federal, então ele quer juntar, quer trazer ela, e sabe que ela é importante para a campanha do Flávio, sobretudo junto ao eleitorado feminino, que o Flávio enfrenta uma resistência muito forte, né? O Valdemar sabe que se ele não fizer essa pacificação entre o Flávio e a Michele, isso pode ter efeitos negativos durante a campanha, né? Porque isso pode ser que venham a surgir aí novos episódios desse atrito familiar. Cadê qual seria a perda eleitoral, ao menos nesse momento, do Flávio Bolsonaro, de não contar com o apoio da Michele Bolsonaro na sua campanha? A gente já falou aqui diversas vezes que ela é uma liderança feminina e que ela é uma liderança evangélica. Para além desses dois grupos políticos importantes, a falta, a ausência da Michele na campanha do Flávio pode prejudicar mais em algum outro aspecto? Eu acho que esses dois principais, embora, viu, Neila, os integrantes da campanha do Flávio Bolsonaro dizem que esse episódio do vídeo gerou mais um ruído de comunicação, um ruído para a imagem do Flávio do que teve um impacto grande. Eles dizem, até uma apuração do Gustavo Zucchi, que trabalha comigo na coluna, que desde que a Michelle publicou aquele vídeo na quarta-feira, a campanha do Flávio passou a monitorar a reação das redes sociais, que é um ambiente em que os bolsonaristas costumam muito medir o termômetro, né? E eles dizem que o impacto não foi tão negativo quanto eles próprios esperavam, né? Aí, alguns integrantes da campanha do Flávio
ressaltam, inclusive, que a Michelle teve muitas menções negativas. Desde o vídeo, né, que o vídeo foi publicado, uma série de aliados do Flávio Bolsonaro, eles deram início a um movimento nas redes sociais de chamar a Michelle, em vez de Michelle Bolsonaro, de Michelle Firmino, que é o sobrenome de solteira dela. Então, eles calculam que, pelo menos até o momento, esse episódio todo ele provocou mais um ruído do que um grande impacto para a imagem do senador Flávio Bolsonaro. Eles corroboram esse argumento deles, com o resultado da pesquisa Nexus, que foi divulgada ontem, na segunda-feira. Né? Essa pesquisa mostrou ali, né, que não teve um grande impacto, né, que o Flávio Bolsonaro, né, segue ali muito perto do presidente Lula nas intenções de voto. Vamos ver isso nas próximas pesquisas também. Né? A Nexus não é um grande instituto. Vamos ver como é que sai o resultado no Datafolha, vamos ver como é que sai também o resultado na Quest, para saber se isso teve impacto real ou não. O certo é que pelo menos um ruído de comunicação, um ruído político, isso certamente gerou e pautou o noticiário. Né? Desde quarta-feira a gente só fala nisso. Vai fazer uma semana aí e a gente ainda fala desse atrito familiar entre a Michelle e o Flávio Bolsonaro. Agora, existe uma análise muito maior que é sobre o objetivo da publicação desses vídeos. Claro, nada é feito por acaso, o vídeo dela foi pensado e muito bem pensado. Há essa análise de que o objetivo principal da Michelle, claro, além do poder político, por ela estar sendo escanteada de acordo com a avaliação dela, é de que ela poderia ser a única pessoa, a única candidata viável à presidência da República, caso Flávio Bolsonaro não possa competir, não possa participar. E o que eu ouvi também é que há um temor, há um medo dentro do PL de que outros vídeos, outros áudios, outras informações do Flávio em relação ao caso Vorcar, o caso Master, possam surgir a qualquer momento. E que se isso acontecer, aí sim vai ser um desgaste enorme e que talvez não tenha como consertar a candidatura do pré-candidato Flávio Bolsonaro, que pode ser que seja substituída, e a única candidata viável hoje para levar o legado do bolsonarismo seria Michelle Bolsonaro. Será que ela está contando com isso? Eu acho, Neila, que a Michelle, ela demonstra com todas essas postagens dela que ela sabe alguma coisa a mais que a gente não sabe, ou que a campanha do Flávio Bolsonaro não sabe. Quando ela diz que a verdade vai prevalecer, ela, né, vai nessas indiretas ali, ela demonstra ter algum tipo de informação que pode comprometer o Flávio Bolsonaro. E aqui, sem fazer, né, nenhuma associação direta, mas indireta, a gente sabe que a Michelle, ela tem uma ótima relação com o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no STF. Ela se dá muito bem com ele, foi uma das principais cabos eleitorais do André Mendonça, na época em que o marido dela, Jair Bolsonaro, indicou o Mendonça para o STF. Né? Então, ela indica ali, sinaliza que ela tem algum tipo de informação. E mais, Neila, eu acho que realmente a Michelle está pensando, né, num cenário pós Flávio Bolsonaro, né? Seja agora em 2026, numa possível inviabilização da candidatura do Flávio Bolsonaro, e seja em 2030, caso Flávio Bolsonaro perca para Lula nas eleições de 2026. Então, eu acho que ela, com esses movimentos, ela claramente já está pensando num cenário sem o Flávio e sem o Jair Bolsonaro, que está, né, inelegível e atualmente se encontra preso. Né? Seja agora em 2026, seja em 2030, ela se colocar aí como possível candidata. Agora, em 2030, né, se o Flávio não ganhar a eleição desse ano, ela vai ter um adversário interno que é o Tarcísio de Freitas. Pode ser que ela venha a compor com o Tarcísio, né, eventualmente como vice. Então, tudo isso vai contar, porque em 2030 o Tarcísio não pode mais se candidatar a governador e ele vai surgir, até por governar o maior estado, principal estado, que é São Paulo, ele vai surgir com uma grande força política da direita, caso, ressalto, o Flávio Bolsonaro tenha um desempenho ruim nas eleições de 2026. Agora, Gadelha, esse caso específico tem um empecilho grande, inclusive para nós jornalistas, né? A gente sempre costuma ouvir os dois lados. A Michelle se coloca como a pessoa que cuida do líder e que segue os preceitos, os princípios do líder, mas a gente não consegue ouvir o líder. A gente não consegue ouvir Jair Bolsonaro porque ele está preso. Então, a gente não sabe. Bolsonaro concordou com a publicação desse vídeo? Bolsonaro está do lado do Flávio, está do lado da Michelle, que apesar de morar com a Michelle, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, recebe as visitas semanais do Flávio, ou seja, não é que eles não estejam conversando. Então, de que lado ele está? Ou ele não está de lado nenhum?
complicado nesse momento porque a gente não consegue ouvir a palavra do Jair Bolsonaro, que está preso, né? Sem dúvida, o Flávio deu entrevistas dizendo que o pai dele nem sabia do vídeo, nem teria assistido porque ficou chateado com o vídeo, mas a gente não ouviu isso do Bolsonaro, uma carta dele. Lembrando que quando ele lançou o Flávio Bolsonaro, o Flávio se auto-lançou o candidato, mas depois saiu uma carta assinada pelo Bolsonaro. Então, até agora, o Bolsonaro poderia, ele recebe advogados todo dia, poderia ter escrito ali uma carta, se posicionando sobre esse tema. Mas eu acho que é uma situação muito difícil para ele, né? Ele tem a esposa e tem o filho, é uma situação muito complicada, né? Porque envolve poder e envolve família. O próprio presidente Lula também já passou isso recentemente, e os filhos dele publicamente vinham, né, ali soltando indiretas para a atual primeira-dama Janja. O presidente Lula ficava numa situação difícil e acabava nem se pronunciando publicamente sobre esse tema. Mas nesse caso aí do Jair Bolsonaro, eu acho que é importante ele vir a público e esclarecer, né? Até para dar um norte para a militância bolsonarista. Uma parte da militância de direita fica com Flávio, outra parte fica com a Michelle, e isso acaba criando ali uma cisão. E é ruim para a direita, é ruim para o Flávio Bolsonaro chegar nessa campanha com esse clima de divisão. Já é um cenário ruim, as pesquisas mostram o presidente Lula com uma vantagem, ele tem a máquina na mão, e se a direita chegar dividida desse jeito, vai ficar muito ruim para o Flávio Bolsonaro. A gente segue acompanhando. Como você disse, os resultados a gente vai prever e ver nas próximas pesquisas de intenção de voto, as primeiras depois da divulgação dos vídeos da Michelle. Gadelha, obrigada pela participação aqui conosco. E você de casa, já sabe, né? Coluna do Igor Gadelha está lá no portal metrópolis.com. Até a próxima. Até.